Dois prédios, um no Rio, outro em Belo Horizonte, ligados pela mesma história. Os dois estavam marcados para morrer. Você quer saber o que aconteceu? Vem comigo, eu vou te contar. Eu sou o professor Aguiar e este é o canal Causos Concretos. Pela chamada do vídeo, parece que eu vou contar um caso sobre gangster ou sobre faroeste, mas não é nada disso. Dois prédios, o Palace 1, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e um prédio em Belo Horizonte, o Arte de Vivre 2, no Buritis. Os dois tinham ordem judicial para serem demolidos ou implodidos imediatamente. Estavam marcados para morrer. Eu primeiro preciso contextualizar essas ordens judiciais. Quando um determinado prédio recai sobre ele uma suspeita que ele pode desabar, a Defesa Civil é chamada. E ela que vai constatar se de fato tem risco. Se tiver alguma evidência que pode ter um desabamento, então ela vai desocupar o prédio. Mas vai olhar também se esse prédio, ao cair, no raio de queda dele, pode ter outros prédios ou outras edificações que podem ser atingidas. Aí, neste caso, né, ele vai acionar um juiz, em situações gerais, vai acionar um juiz. E o juiz vai dar ordem judicial para duas coisas. Primeiro, desocupar todas essas residências que poderão ser afetadas. Porque, por incrível que pareça, tem muito morador que se recusa a sair. Porque o problema não é no prédio dele, é no outro prédio. Sai por ordem judicial. E dependendo do caso, né, o juiz ele dá ordem para que seja demolido e implodido imediatamente. Porque quando isso acontece, é um caos social. A quantidade de gente envolvida que está fora de casa. Então, essa situação precisa ser resolvida rapidamente. Não se tem tempo para estudos e maiores investigações. Então, por isso que essas ordens judiciais têm que ser cumpridas de forma muito rápida, né? E foi exatamente neste clima, é que esses dois prédios foram envolvidos, o Palace 1 e o De Vivre 2. Prédios que teoricamente não tinham nada aparente, mas tinham risco de desabar. E no cone de queda deles estariam outros prédios. Então, por isso, veio a ordem judicial para serem demolidos ou implodidos. Vamos começar pelo Rio de Janeiro primeiro, pelo Palace 1. Era na mesma área, foram construir dois prédios. O Palace 1 na frente, o Palace 2 aos fundos. Em fevereiro de 1998, uma parte do Palace 2, seria o prédio dos fundos, desabou. Houve na época muita conversa de que ele tinha caído porque o construtor tinha usado água do mar, o que leva a muita corrosão, e ele teria caído por causa disso. A construtora tentou recuperar os 75 restantes que ficaram. Ele caiu 25 e quis recuperar os 75. Mas a construtora estava sem credibilidade nenhuma no Rio, muito mal falada, muito malquista. E então o juiz não atendeu e houve a implosão do Palace 2. Essa implosão ficou assim, muito famosa na época, né? Ganhou muita mídia. Muito bem. Aí a consultora fez novo pedido ao juiz para tentando agora não implodir o Palace 1, que estaria na lista também para morrer. Porque, teoricamente, o 1 e o 2 eram projetos iguais, feitos pela mesma consultora, na mesma época. Então, não se sabia a queda do Palace 2, mas com certeza o 1 teria o mesmo problema. Então, por isso, estava com ordem de implosão.
Mas a consultora fez novo pedido. O juiz resolveu acatar momentaneamente, suspender momentaneamente a implosão, mas fez algumas exigências muito duras para a construtora. Primeiro, não queria que ela fosse responsável pela obra, ou seja, queria desconectar a recuperação da obra com o seu proprietário. Então, esse proprietário deveria contratar um especialista que tivesse CREA registrado no Rio de Janeiro, e esse especialista, né, teria que assumir a responsabilidade de fazer um diagnóstico em 24 horas e, com mais 48 horas, começar as obras de reparo, né, para manter a sua integridade. Esse prazo parece muito curto e, de fato, ele é. É muito pouco tempo para fazer esses estudos, investigações, essas conclusões. Mas, dentro do que eu contextualizei, você não tem tempo para pensar. A turma está fora de casa. É um impacto social muito grande. Então, está certo os juízes terem trabalhado com a rédea muito curta. Por esse momento, nós fomos consultados para participar do processo, perguntar se eu queria participar dessa bucha. Eu sempre acho casos interessantes. Mas antes de aceitar, nós fizemos uma inspeção no prédio, no Palace 1. Não tinha absolutamente nada, não tinha uma trinca, não tinha uma deformação, nada. Fomos olhar os escombros do 2 que tinha caído. E vimos que as armaduras estavam intactas, ou seja, ele não caiu por corrosão de armaduras. Então, aquela história de areia do mar, corrosão das armaduras, aquilo ali já tínhamos descartado só de olhar o estado de corrosão das estruturas que estavam no chão. Então, descartar das coisas pequenas, nós tínhamos a conclusão seguinte: o que julgou o prédio, o 2 no chão, é uma coisa grande. Um erro de cálculo grande, ou um erro de fundação. E coisas grandes você descobre rápido. Então, nós topamos a parada. Achava que com 24 horas nós teríamos, sim, achado pelo menos uma causa principal. Talvez não todas, algumas secundárias, mas as principais sim. Topamos a parada, a consultora nos contratou também o maior calculista do Rio de Janeiro, né? E contratou uma boa consultora. E todo mundo já foi mobilizado para isso aí. E fizemos uma força-tarefa para tentar ver a razão do diagnóstico da queda do 2, né? Investigando as estruturas do 1. E conforme nossas suspeitas, foi uma coisa grande. O que julgou no chão, essa conversa de areia era bobagem, o que julgou no chão foi um erro terrível de cálculo. Havia um erro de projeto muito grande, 2 pilares foram executados com a metade do tamanho que precisava. Foi exatamente isso. Então, nós conseguimos diagnosticar isso dentro do prazo das 24 horas. A consultora já mobilizada imediatamente começou então a reforçar esses 2 pilares do 1, né, dentro do prazo dado pelo juiz. Então, com isso, as obras começou-se por esse lado emergencial, mas depois, com calma, foram feitos outros estudos para ver se tinham algumas causas menos importantes, ajustes de normas. As obras demoraram 90 dias, né? E foi entregue novamente à população. E me dá muita alegria saber que depois de 20 anos o prédio ainda está lá em pé, íntegro, né? E foi salvo em cima da hora, né? Usando aí um termo aí de boxer, foi salvo pelo gongo. Foi salvo pelo gongo. Bom, agora vamos ao caso de Belo Horizonte. O caso de Belo Horizonte é bem diferente, mas guarda algumas similaridades. O que aconteceu? Tem em Belo Horizonte um bairro chamado-se Buritis. É um bairro com muitos morros. Então é muito comum os prédios serem feitos, né, no alto dos taludes, na parte alta, no alto das encostas. Esse foi o caso desses 3 prédios na rua Laura Carneiro. O prédio primeiro, o prédio mais velho, ele chamava-se Vale dos Buritis. E do lado dele tinham mais 2 prédios, Arte Vivre 1 e Arte Vivre 2. 2 torres independentes, mas ligadas, as garagens interligadas. As garagens interligadas. O Vale dos Buritis, o mais velho, desde sua construção, há mais de 30 anos atrás,
ele já vinha apresentando fissuras, rachaduras, ele tinha problema nas suas fundações. De fato, as fundações foram implantadas numa cota mais rasa do que devia. As cotas, as fundações deveriam ter sido mais profundas. Então ele vem enfrentando problemas, rachaduras, né? Já tinha tido reforço de fundação, né? Esse é o primeiro. Os outros dois eram bem estruturados, bem feitos e ligados, como falei, só por uma garagem. Tudo bem. O problema começou quando a mesma construtora do Artvivre 1 e Artvivre 2, na parte de baixo da encosta do talude, resolveu fazer mais 2 prédios. Na parte de baixo. É um talude muito íngreme. Então, para fazer esses 2 novos prédios, exatamente o mesmo alinhamento dos de cima, ele cortou o talude. Cortou o talude de uma forma inadequada. Completamente inadequada. E ao cortar o talude, ele cortou para fazer um muro de arrimo, mas não se faz isso. Você vai fazendo, você pode cortando o talude, mas protegendo. Não foi feito. Cortou e com isso desestabilizou toda a encosta, né? Exatamente, criou-se uma cratera entre o mais velho, que é o Vale dos Buritis, e o Artvivre 1. Houve uma cratera, essa cratera refletiu na rua, olha o aspecto da rua, olha a deformação, o abatimento que teve ali, né? E como consequência, os 2 prédios inclinaram-se para dentro dessa cratera. Eles inclinaram de uma forma muito perigosa, né? O que sofreu mais foi o Vale dos Buritis. A parte de cima, acima da rua, ele não era estruturado só na parte das garagens. Então, a parte das garagens era concreto armado, mas a parte era alvenaria estrutural, né? Então ele rachou tudo, ficou numa situação muito crítica, né? E o outro, apesar de ser estruturado, também ele inclinou, né? Bom, como os dois estavam no alto da encosta, a queda de qualquer um dos dois, ou os dois, poderia rolar morro abaixo e ia atingir novos prédios lá embaixo. Com esse risco, o juiz deu uma ordem para implodir ou demolir imediatamente os 3 prédios. Os 3 prédios. O Vale dos Buritis era tão ruim que ele se autoimplodiu. Não precisou nem demolir, ele se autoimplodiu. Caiu de uma vezada só, ficando os outros 2. O Artvivre 1 ele estava inclinado. Existem técnicas hoje para você voltar ele para o lugar, mas para isso você tem que ter tempo. Era tudo que nós não tínhamos, né? Porque ele podia rolar para baixo, né? Então, começou-se a demolição controlada com escavadeiras e rompedores deste prédio, o Artvivre 1. E o Artvivre 2 seria demolido na sequência. Foi quando nós entramos no processo, né? Éramos consultores da prefeitura. E por que a prefeitura? Porque o juiz dá ordem para a demolição ou implosão, mas dá uma ordem para a prefeitura fazer isso. Porque quem vai fazer? É a prefeitura que faz. Depois ela pega essa conta e tenta receber de alguém, né? Então, como sempre vai ter desdobramentos judiciais, nós fomos contratados como peritos e consultor da prefeitura. E nessa condição, eu fui inspecionar o Artvivre 2, que estava aguardando sua demolição, né? E olhamos e vimos que eram 2 prédios independentes, fundações independentes. Ele estava sendo puxado pela laje, porque o Artvivre 1 tinha inclinado. Como tinha uma laje ligando os dois, ele estava sendo puxado também. Então já tinha algumas patologias, mas muito pequenas, passíveis de serem corrigidas. Se conseguíssemos isolar as duas, cortar a laje, ele podia ser perfeitamente aproveitado. Ele não precisava de ser demolido, né? Tinha algumas correções, mas era só cortar a laje. Nós inspecionamos ele todo, falei, não, é uma dó jogar esse prédio no chão. Eu, como engenheiro, sinto muito mal. E procuramos um juiz, que estava responsável pelo caso, e levei essa preocupação ao juiz. Eu, como engenheiro, não dá para jogar no chão. O prédio está muito bom. Eu não jogaria no chão, entendeu?
Ele falou assim: "Você está seguro?" Eu falei: "Claro que eu estou seguro." "Qual a garantia?" Eu falei: "Meu CREA, meu CREA, meu CREA não tem nada." "Você pode fazer um laudo constatando isso?" Eu falei: "Perfeitamente, vou fazer um laudo e entrego via prefeitura, que era o meu contratado", né. E o que foi feito, e foi então suspenso essa demolição. E essa foi também em cima do gongo, no suar, essa foi em cima da hora. Bom, terminou essa demolição do Arte Vivo 1, depois foi feito um projeto de geotecnia para conter o talude todo que estava estabilizado, né, e essa foto foi tirada recentemente. Esse incidente ocorreu em janeiro de 2012. Essa foto foi feita recente, 10 anos depois. E nos dá muita alegria ver que esse prédio também está em pé, através de uma participação nossa, né. Eu acho que os médicos, a missão maior dos médicos é salvar vidas humanas, assim como os patologistas de concreto, a missão máxima é salvar as estruturas. E é muito gratificante quando você, de alguma forma, participa desse processo e vê os prédios em pé até hoje. Muito obrigado, até o próximo caos.